Bora! Bora falar de futebol, tá chegando! Semana difícil do Flamengo, 21 de novembro, hoje, 21 de novembro de 2020. A semana complicada do Flamengo. O Flamengo hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Terça-feira tem Libertadores da América contra o Racing, oitava de finais da Libertadores da América. Então bora pro vídeo aí, a gente vai falar da semana do Flamengo, do momento difícil do Flamengo e sem mais demoras, bora pro vídeo. E o Bora Falar de Futebol vem falar hoje da semana difícil do Flamengo. O Flamengo jogou na última quarta-feira, enfrentou o São Paulo pelas quartas de finais da Copa do Brasil e o Flamengo foi eliminado de 3 a 0 no Morumbi. O Flamengo que foi muito prejudicado nessas quartas de finais da Copa do Brasil, sendo que teve dois jogadores que foi para a seleção brasileira, né, que o Tite convocou às vésperas dessas quartas de final da Copa do Brasil, e ainda por cima o Flamengo vinha de uma sequência de jogos muito duras no Campeonato Brasileiro, Libertadores, e até mesmo o torneio da própria Copa do Brasil, que o Flamengo foi eliminado nas quartas de final. O Flamengo jogou desfalcado contra o São Paulo na última quarta-feira, e evidentemente que sofreu com isso. É impossível um clube no Brasil perder 3, 4 titulares principais, jogadores principais, e conseguir o mesmo desempenho. E o Flamengo tinha mais de 3, 4 desfalques. O Flamengo que vem aí sem conseguir escalar o seu melhor time já nos últimos 3, 4 meses. Foram raríssimas as oportunidades em que pudemos ver o Flamengo completo nos seus jogos. Só para ter uma ideia, o Flamengo do ano passado, de 2019, nessa mesma data, por volta de 21, 22, 23, a final da Libertadores foi 23 de novembro. Nessa data, o time principal, o melhor Flamengo, já tinha atuado umas 7 vezes, 6 vezes, já tinha atuado o time principal. Coisa que não ocorreu nessa temporada. O Flamengo foi para essa última semana para um ano difícil, né? Só para lembrar, um ano completamente atípico. E o Flamengo foi para as quartas de final da Libertadores, da Copa do Brasil, enfrentou o São Paulo, perdeu de 3 a 0, mas aconteceu muita coisa nesse intervalo aí que acabou influenciando essa performance ruim do Flamengo nos dois jogos contra o São Paulo. Foi eliminado, agora vira a chave, vida que segue, bola pra frente e já não tem tempo para reclamar, não tem tempo para lamentar. O Flamengo hoje enfrenta o Coritiba no Maracanã, né, com protesto da torcida, com faixas lá de time frouxo, de time sem vergonha, de o brasileiro é obrigação. O clima realmente esquentou para os lados da Gávea, mas claro, temos que ponderar as questões. O Flamengo foi muito prejudicado pela dona CBF, que adiou os jogos do São Paulo, né, mais para frente, né, jogou os jogos do São Paulo lá para datas que são muito mais interessantes, né. O São Paulo vai ter muito menos problemas para jogar esses jogos atrasados, coisa que não foi, e o mesmo critério não foi usado diante da equipe rubro-negra, e isso não foi diferente, não pôde, isso aí refletiu diretamente nesses dois confrontos, Flamengo e São Paulo. Hoje o Flamengo pega o Coritiba pela Copa do Brasil e provavelmente jogará desfalcado. Mesmo assim, mesmo depois da eliminação do São Paulo, não vai ter, mais uma vez, não vai ter o time titular à disposição, mas vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação aqui, pra gente ver um pouquinho como que tá. O Flamengo pode, no final dessa rodada, terminar a rodada ainda como líder do Campeonato Brasileiro. Claro que ele depende de algumas combinações, mas é possível. Não tá aparecendo para vocês aí, ó, tem uma tabela aqui, e a tabela do Campeonato Brasileiro tem como Atlético Mineiro, líder do campeonato com 38 pontos, Internacional tem 36 pontos, São Paulo 36, com 3 jogos a menos, Flamengo 36, Palmeiras é quinto com 34 pontos. Lá embaixo, na zona da degola, temos Vasco com 17 pontos, né, o candidataço a cair, Coritiba, que é o adversário do Flamengo hoje, e Botafogo e Goiás são os 4 últimos do Campeonato Brasileiro. Temos uns confrontos dessa rodada. O Bragantino já jogou, ganhou de 4 a 0 pelo Bahia. Temos Flamengo e Coritiba hoje, né? Goiás e Palmeiras, né? Torcer nesse Goiás e Palmeiras, torcer aí pro Goiás arrancar um empatezinho do Palmeiras. É difícil, o Goiás é o último colocado.
Mas se o Flamengo fizer a parte dele, não vai ter problemas de ser ultrapassado na tabela. O Flamengo precisa fazer a parte dele contra o Coritiba. O que temos mais? Temos São Paulo e Vasco. Ó. Esse jogo aí, ó, pode ser também que o time lá o time tri rebaixado, o time de lá, pode ser que ele dê uma ajuda para o Flamengo. Mas na verdade não é nem uma ajuda para o Flamengo, é uma ajuda para si próprio. O Vasco está na zona de rebaixamento. Se ele conseguir mais um revés hoje, mais uma derrota hoje frente ao São Paulo, ele vai cada vez mais se afundando na zona de rebaixamento. Então, para o próprio bem, o Vasco precisa fazer um bom jogo contra o São Paulo. O que temos mais aqui na rodada? Vamos olhar aqui, Vasco e São Paulo, né? O São Paulo, claro que o São Paulo é favorito, mas o Vasco precisa da vitória para sair lá da zona de rebaixamento. Eu não acredito que isso vai acontecer. São Paulo deve ganhar esse jogo novamente. Mas para o Flamengo seria interessante que o Vasco conseguisse pelo menos um empate lá com o São Paulo, seria interessante. O que mais? Ceará e Atlético Mineiro. Ceará e Atlético Mineiro é um jogo também que interessa ao Flamengo. Se o Ceará tirar pontos do Atlético Mineiro, o Flamengo pode até terminar a rodada na liderança. Basta uma vitória do Ceará frente ao Atlético Mineiro, que está cheio de problemas de Covid lá dos lados do Atlético. E o Ceará também precisa vencer para sair ali de perto da zona de rebaixamento. Quem mais? Botafogo e Fortaleza, a briga de desesperados, mais desespero ainda para o Botafogo. Quem mais que temos aqui dos jogos da rodada? Internacional e Fluminense, né? Mais um jogo que é importante para o Flamengo, né? Se o Fluminense conseguir um empate com o Inter lá, é um bom resultado para o Flamengo. Corinthians e Grêmio, né? Um clássico aí, Corinthians e Grêmio. Corinthians também brigando para fugir lá de baixo. E Sport e Atlético Goianiense. Sport e Atlético Goianiense, mais uma briga lá para quem foge lá da parte de baixo. E essa é a rodada. Essa rodada é a rodada 24. É a rodada 24 do Campeonato Brasileiro de 2020. E o Flamengo joga hoje, já de olho no jogo de terça-feira contra o Racing. E contra o Racing tem que ter o máximo de jogadores titulares possíveis, né? Porque aí o jogo volta a ser um jogo completamente diferente de Campeonato Brasileiro, dos jogos aqui no Campeonato Brasileiro. É um jogo pegado de Libertadores e o Flamengo precisa de pelo menos arrancar um empate lá. A vitória seria espetacular contra o Racing lá, nesse primeiro jogo de oitavas. O Racing também que tem problemas. E o Flamengo hoje joga contra o Coritiba, já de olho no jogo contra o Racing, terça-feira, jogão pela Libertadores da América. É isso aí, galera. Bora falar de futebol aí. Falou um pouquinho da semana do Flamengo, da semana difícil do Flamengo. O jogo de hoje contra o Coritiba e já de olho no jogo contra o Racing, que é na próxima semana, terça-feira. Vamos ficar aqui ligado. Não se esqueça de dar um like, se inscreve no canal. Tem live do Papo Flá Maior, cola lá com a gente, ó. Live do Papo Flá Maior, que vai ter meu amigo equilibradíssimo Renato Moraes. Teremos o Vidente, meu amigo Jorge. E também vai ter a Janaína, que é um poço de sabedoria, sabe muito essa menina. Vamos falar amanhã, 2h da tarde, live do Papo Flá Maior. Galera, bora falar de futebol aí, ó.